Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Aprender e Estudar em Casa. Convosco novamente o vosso professor de Comunicação e Expressão, Arnaldo Rodrigues, para os alunos do 12º ano de escolaridade das áreas CT, ES e Artes, aos quais aproveito deixar aquela palavrinha de apreço. Como já sabe, essas aulas continuam a acontecer num contexto atípico e híbrido, com aulas à distância e presencial, devido à situação pandémica que ainda se vive no país e no mundo. Por isso que o Ministério da Educação, em estrita articulação com a MS, com a Unicef e o Ministério da Saúde, tudo tem feito no sentido da prevenção dessa doença, principalmente no contexto escolar. Da sua parte, enquanto aluno, tudo o que se espera de si é que continue a lavar sempre as mãos e também utilizar corretamente a máscara, evitar abraços, beijinhos ou apertos de mão, quanto mais não seja para se proteger a si e aos outros. Para a aula de hoje, nós vamos analisar atos e locutórios assertivos ou representativos, é a mesma coisa, versus crónica e notícia enquanto géneros jornalísticos. E vamos, portanto, apresentar os momentos da aula. Portanto, a nossa aula de hoje é constituída por 3 momentos, em que no primeiro momento vamos fazer uma breve revisão dos atos assertivos ou representativos e, portanto, isso na perspectiva da língua como forma de expressão da vontade e do pensamento. Já no segundo momento, nós vamos fazer a apresentação e análise confrontativa entre as características de uma crónica e a notícia enquanto géneros jornalísticos e também ver a questão da objetividade, subjetividade, conotação, denotação dentro dessa análise. No terceiro momento, haverá um exercício para consolidação das aprendizagens, enquanto que a síntese será apresentada como parte final da aula. Portanto, nós temos que atos e locutórios assertivos ou representativos são atos que têm uma relação direta com a verdade dita ou expressa pelo locutor. E, ao fazer isso, o locutor pode concordar, pode discordar. Ele pode negar ou pode também afirmar. Ele pode também dar uma resposta. Assim, nós podemos ver que o que é ser, afinal, assertivo? Falando de atos assertivos. Ser assertivo é fazer uma asserção, é falar com uma certa firmeza. Se você não fala com firmeza, você não está sendo assertivo. Nós no quadro apresentamos, portanto, uma análise confrontativa entre ser assertivo e dar voltas. Portanto, ser assertivo, você não pode dar voltas. Ou seja, fazer uma asserção, afirmação direta é diferente de estar a dar voltas no sentido de não estar firme e nem estar convicto daquilo que você diz. O segundo ponto, não sentir nem causar constrangimentos. Isso é ser assertivo. Se você está a causar constrangimentos, é porque você não está sendo assertivo. E, neste caso, você está a causar constrangimentos. Expressar de forma clara, objetiva e com transparência. Isso é ser assertivo. Mas, se no lugar disto você falar com descrição e rodeios, você não está sendo assertivo. Quem lhe está a ouvir na qualidade de interlocutor fica sem uma decisão clara. E depois, repara, o posicionamento com nitidez e autenticidade é próprio dos atos assertivos. Se você se expressa assertivamente, você tem um posicionamento com nitidez, um posicionamento firme, um posicionamento claro. Você está a falar com a esposa em casa, por exemplo. Você diz, querida, hoje vamos jantar fora. A esposa vai ficar contente ouvindo isso, porque ela vai notar na sua força de expressão que você está sendo assertivo. Veja, você deu tempo hoje.
você deu lugar fora de casa e você referiu o que é que vão fazer, jantar. Então, você falou assertivamente. Aqui não há rodeios. E nem sequer você se recorreu também ao uso de palavras com sentido conotativo ou plurissignificativas. As palavras de sentido conotativo ou plurissignificativos não têm lugar dentro de um ato assertivo. Se tiver lugar, encaixa-se mais pela crónica, que é um texto predominantemente, digamos assim, descritivo, lá onde você tem liberdade para fazer jogos de palavras, utilizar palavras plurissignificativas, pode até fazer rima, e etc, porque é um texto com maior liberdade, já que o foco está num eu lírico. E em relação ao... Ainda vamos voltar para os slides atrás, só para referir a parte. Portanto, se você tem um pensamento nítido e claro, deve saber que você está sendo assertivo e isto identifica-se com uma informação, que é portanto, texto, ou um procedimento textual que se enquadra dentro de uma notícia que, por sua vez, é um género jornalístico. Se isso não acontece, você não se identifica com a assertividade em termos da informação, então isto vai mais para a crónica ou reportagem, como dissemos. Convém saber que dentro do contexto dos atos assertivos ou representativos, há dois mundos, podemos dividir isso em dois mundos. Portanto, é o mundo do jornalismo opinativo e o mundo do jornalismo informativo. Quando se fala de mundo do jornalismo informativo, estamos a falar mais de uma notícia. Quando falamos de mundo do jornalismo opinativo, ali já vem mais uma crónica ou, às vezes, uma reportagem, artigo de opinião e etc. Vamos cingir agora as características de uma notícia e de uma crónica para que possamos ver a diferença entre o que é ser mais assertivo e o que é ser menos assertivo. Como já vimos, a assertividade é um aspecto muito importante dentro do contexto de uma informação ou de uma notícia. Então, notícia é o quê? Notícia é uma narrativa curta e muito rápida. Já a crónica é uma narrativa mais extensa, mais aprofundada. A notícia é um acontecimento, é um facto atual de interesse geral. Já a crónica é um acontecimento ou um facto banal e corriqueiro. A notícia diz apenas o essencial. Para quê? Para captar o interesse e a atenção do leitor, do ouvinte. Enquanto que na crónica, isto é pouca, portanto, existe pouca narração, muita descrição, também há emissão de opinião, críticas e juízos de valores. Falando concretamente da notícia, em relação às características, a notícia, portanto, é urgente, precisa de um tempo, portanto, o tempo urge, ela se preocupa com a questão da informação na hora para que seja consumida num espaço de 24 horas. Caso contrário, ela morre, ou seja, passa a ser extemporânea e inoportuna. E a crónica? A crónica preocupa-se em passar uma informação no espaço de 24 horas, porque senão ela morre, torna extemporânea ou inoportuna? Não. Na crónica você tem maior liberdade. Não há preocupação com o tempo e ela pode surgir qualquer hora, é sempre bem-vinda. Em relação à notícia, só as informações básicas. E a crónica, informações detalhadas. Notícia, palavras com sentido denotativo. E na crónica, e exatamente, eu nem precisava dizer. E, portanto, são palavras, ou, se quiserem, termos ou expressões com sentido conotativo. Na notícia, há pouca ou nenhuma figura de linguagem. Na crónica, você pode utilizar várias figuras de linguagem. Na notícia,
A questão da objetividade, muito importante. Você tem que ser direto, objetivo, firme. Já na crónica, a subjetividade é uma característica essencial. Clareza de linguagem, encaixa-se dentro da notícia. Ambiguidade da linguagem, não pode estar na notícia, é dentro da crónica. Foco narrativo de terceira pessoa, a notícia. Por quê? A notícia é isenta, é imparcial. Já a crónica, que não é isenta e nem imparcial, coloca o foco narrativo na primeira pessoa. Coerência, informações precisas e verdadeiras. Estas são características próprias de uma notícia. Já a crónica não precisa ter coerências nem informações precisas e verdadeiras. Ela faz utilização de provérbios, frases feitas e citações de aforismos. Nós temos então registro de nível de língua padrão ou corrente dentro da notícia. E a crónica? Não, nada disso. Crónica faz o nível de língua um pouco padrão, porque ele também precisa ter uma linguagem compreensível para que possa captar a atenção do leitor, mas a crónica ainda trabalha um pouquinho com o nível de língua literário e algumas vezes até nível de língua também popular e familiar. Há o predomínio da função de linguagem informativo dentro de uma notícia, porque a sua responsabilidade é para informar. Ela tem compromisso com informar. Já a crónica, o predomínio da função de linguagem emotiva e também, algumas vezes, apelativa. O tom formal enquadra-se dentro da notícia. A crónica, não. Crónica não precisamos de um tom formal. Ela é bastante informal, ou se quisermos, ele utiliza um tom coloquial, ou se quisermos, palavras que estão enquadradas dentro de um código oral, muitas vezes. Em termos de estrutura, é muito importante, presta atenção, isto aqui é muito importante. Enquanto que a crónica tem uma estrutura, assim, de uma pirâmide normal, ou seja, a base da pirâmide é a parte principal, que fica no chão, e as outras partes da pirâmide seguem a sua forma normal. Mas já a notícia, não podemos falar da mesma pirâmide. Na notícia, portanto, segue-se a técnica da pirâmide invertida. Mas que negócio é esse? Nós não estamos a falar de geometria. Sim, podemos utilizar este elemento como recurso para você entender melhor. Aqui a notícia, ela apresenta o clímax, a parte mais importante de uma informação em primeiro plano. Isto é o nosso famoso lead, que vem do inglês, significa cabeça, o que vem na frente, lead. Portanto, a parte mais importante de uma notícia vem em primeiro lugar, que é aquele primeiro parágrafo que desenvolve ou apresenta em resumo todo o assunto do texto. Se já está, então, para que é o corpo da notícia? Não, o corpo da notícia é importante para trazer em detalhes aquilo que você precisa saber em relação a uma informação bem desenvolvida. Depois, nós temos a questão da pirâmide, você pode ver a imagem da pirâmide no quadro. Então, o lead deve ser construído de tal maneira, bem feita, que tenha a capacidade de responder às seguintes questões. E temos ali no quadro, quem, onde e quando, mas ainda como e também porquê. Então, depois temos a parte que vem no meio, portanto, é o corpo da notícia. Lá há dados, portanto, secundários, como já dissemos, e, finalmente, a parte mais baixa, onde, portanto, a notícia aparece desenvolvida em pormenores. Você pode ver no outro lado, está a indicar uma seta que está de cabeça para baixo. Exatamente porque a base está por cima, quando a sua posição natural deveria ser por baixo, e a seta também está de cabeça para baixo. Então, a parte mais importante está lá em cima na base, e a parte menos importante está, portanto, lá em baixo. É bom saber que qualquer notícia, ou seja,
Para que uma notícia seja perfeita, eu até utilizei uma linguagem matemática para que você possa entender isso melhor, é da sua área, CTS e artes. Uma notícia perfeita tem de ter 3Q mais OC mais PP. O que é que significa 3Q mais OC mais PP? Aqui 3Q significa quem, o que, quando. E OC significa onde, como. E PP significa porquê e para quê. Se a sua notícia tiver esses elementos, todos esses elementos, creia que é uma notícia perfeita. A estrutura de uma notícia, muito importante. Não basta 3Q mais OC mais PP. Ainda temos de levar em consideração a questão do antitítulo ou subtítulo. São, de facto, facultativos. Podem aparecer ou não, mas, de qualquer das formas, já o título tem de ter, e o lead, que já falamos, primeiro parágrafo desenvolvendo, portanto, todas as ideias essenciais do corpo da notícia, e temos, portanto, o corpo da notícia em si, que já sabemos, vai trabalhar as questões em pormenor. Manchete também é um elemento muito importante de uma notícia. Por quê? É nas manchetes onde você vai destacar um título ou um aspecto muito importante deste jornal. Normalmente, manchetes são destaques com caracteres maiores para chamar a atenção do público. Na vida real, você vai entender isso porque na vida real muitas pessoas gostam de se destacar e podemos chamar essas pessoas também de manchetes. Em relação ao editorial, é um artigo muito importante de um jornal ou de uma revista, porque funciona na qualidade de uma nota introdutória referindo a posição da direção e também tem uma função de linguagem informativa. Às vezes, nós podemos encontrar alguns casos emotivos num editorial. Por quê? Porque também pode ser que a equipe da redação tenha intenção de desabafar alguma coisa. Quando ele quiser desabafar alguma coisa relacionada com o funcionamento do jornal, é natural a função de linguagem também emotiva. Temos o caixa. O que é o caixa nesse contexto todo? Ora, caixa, como a própria palavra diz, é uma notícia estrondosa que surge à última da hora. Mas o jornal já está pronto para sair. E agora? Como é que vamos fazer? A direção autoriza que se arranje uma caixinha mesmo, uma caixa pequena, e se coloca a parte mais importante daquela notícia bombástica, prometendo o desenvolvimento nas próximas horas ou no próximo número do jornal. Nós ainda vamos insistir desta feita, em termos de características gerais, que abrange não só a notícia, também como uma crónica. Então, em termos gerais, realizam-se através de afirmações, quer na forma de informações ou de opiniões. É a primeira característica que enquadra tanto a notícia como a crónica. Também há uso de verbos e locutórios assertivos, e esses verbos estão ali muito claramente a dizer afirmar, admitir, informar, concordar, acreditar, etc. E geralmente aparecem no modo indicativo e em frases declarativas. Uso de expressões como eu acho que, a meu ver, pessoalmente considero que, e ainda, do meu ponto de vista, e etc., etc., são, portanto, expressões ou atos de fala próprios de um texto opinativo. Temos a função de linguagem utilizada, a função referencial, ou ainda, se quisermos, a função informativa, e em relação aos níveis de língua, trabalha-se mais com nível de língua corrente ou padrão, porque a notícia é um texto que deve ter capacidade de servir o mais alto presidente da República ao mais baixo camponês. Daí a escolha de um nível de língua que seja modelo, padrão, que é designado também de corrente, porque é um texto que se fala todos os dias nos órgãos de comunicação social, designadamente rádio, televisão, jornais, revistas, etc.
Vamos dar então um exemplo. O Presidente da República, a linha A, Jorge Carlos Fonseca, suspendeu o estado de emergência na passada quinta-feira, dia 28 de maio. Trata-se de uma informação. Este exemplo já tinha sido dado antes, eu só estou a reforçar para você não se esquecer. E depois a linha B, acho que essa medida foi a mais acertada. Ora, se a primeira ou o primeiro exemplo se enquadra dentro de uma informação, Presidente a suspender estado de emergência, portanto, na passada quinta-feira, 28 de maio, significa que ali nesta parte, na linha B, acho que essa medida foi a mais acertada, está claramente a expressar uma opinião pela presença do ato de fala, acho que. Podia ser, considero que, ou na minha opinião, uma coisa muito importante. Se você está a dizer acho que, ou está a dizer na minha opinião, não ajunte as duas coisas ao mesmo tempo. Não é praticável na língua portuguesa. Você ou utiliza uma coisa ou outra. Eu acho que essa medida foi boa, correto. Ou então, na minha opinião, essa medida foi boa, correto. Agora, incorreto seria as duas coisas ao mesmo tempo. E algumas pessoas, na ânsia de querer usar uma e acha que a outra é bonita, acaba por fazer os dois e não fica correto. Então, pessoalmente, eu acho que, ou na minha opinião, você não pode dizer isso. Você deve dizer, na minha opinião, a frase que pretende dizer. Acho que e a frase que pretende dizer. Não se esqueça. Na minha opinião, eu acho que é errado. E para consolidar a aprendizagem, temos um TPC ligeiro que você pode fazer e apresentar o resultado ao seu professor para ajudar. Então, vamos já com a primeira pergunta. Ponto 1. Enquadre os seguintes atos locutórios assertivos representativos nos seus respectivos géneros. Portanto, os que você acabou de estudar. E justifique. A linha A. Não aguento mais ouvir falar dessa pandemia que parece ter sido encomendada para salvar os sistemas providenciários falidos e de vários países. A linha B. Voos lotados até finais de fevereiro deixam a comunidade cabo-verdiana radicada em Boston, dos Estados Unidos da América, desesperada. A linha C. Essa história de coronavírus vai ainda matar um monte de velhinhos como eu e aliviar as contas públicas. A linha D. Nova vaga de coronavírus ataca Portugal, Alemanha e a maior parte dos países escandinavos. Faça então esse exercício e apresente o resultado ao seu professor para correção e aperfeiçoamento. Agora é tempo para conferir se você prestou ou não atenção durante essa aula. O que foi que nós vimos durante esta aula? Muito bem! Eu estou muito contente, exatamente. Nós falamos, portanto, de atos assertivos, que também são designados de atos representativos, e dentro desses atos vimos a possibilidade de encaixarmos um texto jornalístico de nome notícia, também encaixamos um outro texto jornalístico de nome crónica. Vimos, portanto, que apesar de ambos pertencerem ao mesmo género jornalístico, também eles têm, em termos de características, algumas diferenças e que são bem acentuadas. Ou seja, enquanto que uma notícia, por ser uma informação, ela é precisa, é verídica, é real, é imparcial, é comprometida com a verdade, deve ser dita, difundida num espaço de 24 horas, por forma a que tenha a sua validade, do contrário morre, é um texto extemporâneo e inoportuno. Já a crónica é um texto de maior desenvolvimento, não é curto, é mais longa,
é mais bem detalhada, mais bem trabalhada. Notícia tem foco na terceira pessoa, crónica, foco na primeira pessoa. E então, crónica não precisa morrer, pode até morrer, mas não morre tão rápido como a poesia. E depois, a crónica não precisa ser consumida num tempo de 24 horas ou num espaço de 24 horas. Qualquer momento que ela aparece é muito bem-vinda. E assim foi mais uma aula de comunicação e expressão, onde a sua atenção e participação fizeram muita diferença. De momento só me sinto na obrigação de despedir. Até a nossa próxima aula. Até lá. Cuide-se.